Acontece na cidade. Muito bem, ouvintes da Rádio Baruch FM. Hoje nós vamos bater um papo com o diretor Juliano Baroni. Vem falar sobre mais um pouco do espetáculo Fuente Overruna pra gente aqui na Baruch FM. Tudo bom, Juliano? Tudo bom, Henrique? Prazer muito grande ter você aqui com a gente para poder bater esse papo, falar sobre o espetáculo e tudo mais. O que eu queria perguntar de antemão para você, esquecendo um pouco do projeto, mas falando de você. Você sempre foi diretor? Já é óbvio que todo diretor de teatro já foi ator, mas você sempre optou por dirigir e não atuar? Como que é? Então, na verdade eu sou formado como ator, trabalhei um pouco como ator, mas quando eu descobri a direção, aí eu deixei de ladinho a atuação e fui para o meu caminho de construir meus próprios projetos. Bacana. E o Fuente Overruna é o meu 8º espetáculo que eu dirijo. Uhum. E aí foi uma paixão, né? Não teve como largar. Depois que eu descobri esse prazer de coordenar, de estudar estética, propor questões de linguagens que eu queria desenvolver, aí não teve jeito, aí fui para isso. Que bacana, maravilha. Bom, e como você disse, o Trilogia da Taverna, então, é um projeto do é o primeiro espetáculo que abre, é o Fuente Overruna, né? Não, é o segundo. O primeiro espetáculo, isso, foi o Impostor Geral, e foi uma adaptação do Inspetor Geral do Gogol. O Impostor a gente estreou em 2015, então nós ficamos em cartaz em 2015, 2016, e em 2016 começamos a trabalhar com a segunda parte, que é o Fuente, que o Impostor, a ideia era fazer um espetáculo para criança, né? Uhum. Eu chamo, na verdade, um espetáculo para família. Sim. Já o Fuente Overruna, um espetáculo voltado para jovens acima de 16 anos. Dentro da ideia do projeto do Trilogia da Taverna, até porque eu queria... Vamos pelo começo, então. Desde o início do projeto, vocês já idealizaram aquela sala no Viga? Isso. Na verdade, começou... Foi tudo... O nome do núcleo chama Núcleo Sem Querer de Tentativas Teatrais. É maravilhoso esse nome. Então, e essa palavra... sem querer, para mim ela é muito importante como diretor. Sim. Porque eu criei esse projeto de companhia tentando aceitar as ideias que sem querer elas aparecem. E às vezes essas ideias a gente tem medo de botar força nelas, porque aconteceu, foi sem querer, eu estava lá, tive uma ideia, mas não vou a fundo. E quando eu estava no Viga, conversando com o Arnolfo, que é o dono do Viga, que eu estava inclusive buscando um espaço para estrear o espetáculo e para a gente ocupar, né, porque eu precisava de um espaço para ensaiar, eu vi a sala Espelho, que era a sala do meio. Exato. Do Viga. Ali perto da bilheteria. Né? Era o trânsito do Viga, né? Ela quase dialoga com duas outras salas. E eu perguntei para ele, falei, e aqui? O que rola se eu ficar aqui? Ele falou, essa sala nunca foi alugada, né, para um espetáculo. Olha e aí só. Na hora, já falei, e se eu criar uma instalação aqui? E o meu cenário ficar permanente? E eu transformar a sala Espelho numa sala chamada Sala Taverna, com toda a parte de iluminação, coxia, palco e etc. Uhum. E aí ele topou a ideia, a gente ficou mais ou menos uns 3 a 4 meses construindo a sala. Que particularmente quando eu vi a primeira vez, não te cortando, mas o meu queixo caiu, porque eu falei, gente, eu entrei no teatro, agora eu tô em uma taverna, que maravilha é essa? Você chegou a conhecer? Sim, eu conheci, eu fui um dia no Viga, o dia que eu fui no Viga, que eu conheci a sala, eu tinha ido assistir o curto-circuito do Timochenko Web, que tava em cartaz lá. Uhum. E aí eu vi essa... Na realidade, nem foi eu que vi primeiro. Eu tava com minha namorada, ela foi ao banheiro e passou pela sala, né? Isso, e exatamente. aí ela falou assim, vem ver essa sala aqui, porque criaram uma taverna dentro do teatro. Mas então, como você estava dizendo, vocês criaram a instalação e a partir daí que foi que começou o primeiro projeto, o primeiro espetáculo que abriu o projeto. Isso, exatamente. Entendi. E aí essa primeira parte, né, que vai dar nas outras 3, a ideia é trabalhar com 3 clássicos do teatro
transposto para um universo da Idade Média, mas, né, eu já estou escolhendo espetáculos que já são que dialogam, época, né? Que dialogam com essa época. Uhum. E, ao mesmo tempo, fazer essa ideia de um espetáculo ser teatro para família, um teatro jovem e o último um teatro adulto. Que bacana. Então fazer também uma trilogia de faixa etária para que, quem sabe, em 2018, os 3 espetáculos fiquem em cartaz no próprio espaço, né? Nossa, eu vou torcer muito, porque eu ainda não tive tempo de ver o Fuente, mesmo estando no início da temporada, ainda não consegui ver, mas eu fiquei muito instigado em ir assistir o espetáculo, achei muito interessante. Bom, já que a gente caiu nele, como foi para você, ou melhor dizendo, né, por que você escolheu o Fuente para ser o segundo ou para integrar essa trilogia, né? O Fuente é um espetáculo que há muitos anos atrás eu li, quando eu era bem jovem, tinha 16, 15 anos, e já tinha me identificado com a ideia desse espetáculo, dessa obra. Em 2014, se eu não me engano, 2013, eu fui convidado pelo Joca Andreasa, que inclusive faz parte da companhia como diretor de elenco, para fazer uma leitura no Sesc Consolação. Então foi uma leitura muito bacana, né? Não era um espetáculo, mas foi uma leitura aberta. Sim. E em 2015, quando eu comecei a fazer quando eu estreiei o Impostor Geral, eu falei, bom, eu queria tratar de temas em que mexam principalmente com os homens da companhia, né? Interessante. A gente começa a refletir um pouco sobre as nossas posturas na sociedade. E o Fuente Overruna trata exatamente é um espetáculo que trata de temas como autoridade, como hierarquia, como autoritarismo, poder em si, mas também tem uma questão que é muito forte, que é a figura da mulher. Entendi. E é um espetáculo que tem um levante feminino para resolver as questões com as próprias mãos, já que ninguém resolve. E isso me interessou, porque a gente coloca uma lupa na questão societária hoje, e ao mesmo tempo discute como resolver essas questões, já que quem está, digamos assim, no poder não quer resolver. Exatamente. E o Fuente Overruna, infelizmente, na verdade, escreveu esse espetáculo em 1600. E quando você lê, parece que você está lendo um espetáculo que foi escrito hoje. E você percebe, poxa, 400 anos se passaram e não mudou nada. Exato. E lá ele já refletia se a questão não é simplesmente ter uma reviravolta. Só que essa reviravolta, isso é muito interessante do espetáculo, ela coloca em xeque a reviravolta. Então não tem uma definição de qual é a melhor saída. Na verdade, o que a gente faz com esse enraizamento do machismo na sociedade, com essa mudança de poder que sempre quem entra parece que é a mesma coisa de quem saiu, ou pior. Então foi por isso que eu falei, bom, são questões que foram tratadas em 1600, mas que devem ser tratadas hoje. E para jovem, esse foi o meu grande foco. Eu quero discutir essas questões com o jovem. Até porque teatro jovem em São Paulo não tem, é muito difícil de você ver. É bem raro. Você ou tem espetáculo para criança ou você tem espetáculo para adulto. Mas não tem o meio termo, né? Que o jovem faz quando ele tem 15 anos até os 18? Que teatro que ele vai assistir? Quais são as temáticas tratadas? Eu acho que essas questões levantadas por essa obra são questões muito pertinentes para a discussão, né? E para nós nos vermos enquanto pessoas hoje na sociedade. E as nossas posturas, que muitas vezes a gente prefere fechar o olho do que parar de fazer, porque já está tão enraizado que se tornou natural, né? Como o Brecht fala, né? Tudo que se torna natural começa a ficar tem um outro olho para isso. Poxa, que é muito bonito ouvir, é muito bom ouvir você dialogar sobre isso e querer que isso fique orgânico, inerente e explícito no espetáculo, sabe? E principalmente por ser um espetáculo que dialoga com os jovens, que vamos dizer assim, é a camada da sociedade que mais precisa desse diálogo agora. Né? Que precisa dessa noção, dessa perspectiva de que tem que ser diferente e a partir de agora, né? Não é a partir de amanhã ou do próximo mandato, vamos dizer assim. E colocar a figura, porque assim, ainda os atores da companhia são todos muito jovens, assim, né? Não são
São atores jovens, né? Então eles têm entre 21 a 35 anos, vai. Certo. 40 anos tem só o cara que faz o prefeito. Então o próprio elenco já é um elenco jovem. Então o diálogo, ele acaba se tornando natural, né? Assim, eu optei por não ter atores mais velhos. Entendi. Eu poderia pegar e os personagens, principalmente dos protagonistas, que é a Laurência e o Frondoso, são jovens. E são eles que sofrem, né? O Frondoso sofre o abuso de poder, porque ele foi defender a sua namorada, e a Laurência sofre o abuso aí, digamos assim, físico, por não ter cedido aos caprichos de um comandante. Olha isso. E a cidade prefere fechar os olhos ao invés de levantar e tentar resolver essa questão. Quantas vezes nós não fechamos os olhos e eu falo para qualquer tipo de problema. Eu sei que é errado, mas eu fecho o olho porque eu não quero me meter porque não é comigo. Sim, concordo com você plenamente. Quantas vezes semana passada a gente pode parar para pensar nisso? Tipo, não precisa ir tão longe pra gente pensar em quantas vezes a gente fechou os olhos pra coisas que são assim. Sim, né? E são é isso que pra mim me interessa muito. É diário. A gente sai na rua, a gente vê problemas e fecha os olhos. Exatamente. E fala, não é comigo, mas o espetáculo tem uma coisa maravilhosa. Tem uma hora que é com a pessoa. Sim. E aí é que tem a reviravolta do espetáculo. Fala assim, opa, agora que tocou em mim, agora eu sei qual que é essa dor que estão falando. Realmente o espetáculo não dá pra crer que ele foi escrito há tanto tempo atrás, né? Como dizia o próprio Plínio Marcos, se o mundo não mudar, as minhas peças vão virar um clássico. Essa foi uma que passou mais de 500 anos e virou um clássico, né? Agora, uma coisa que me chamou a atenção, o Joca Andreasa, ele faz o treinamento em máscara expressiva. Isso. Vocês levaram o espetáculo para uma comédia dell'arte? É mais ou menos isso? Não, na verdade é o seguinte. Essa é até a sua primeira pergunta que você fez para mim, né? Esse foi um dos motivos que eu virei diretor. Eu, quando me formei como ator e trabalhei como ator, eu me apaixonei pela interpretação com máscara. Aí sim, entrando com a comédia dell'arte, treinamento com a máscara neutra, a máscara larvária, e eu descobri a máscara expressiva nesse caminho. Entendi. Que é uma máscara inteira, que você não fala, ela não é para ser cômica, pode ser ou não ser, mas não tem a obrigação de ser. E esse espetáculo, como a gente está trabalhando com uma questão de vila, eu pensei, puxa, a gente podia ter tantos personagens que são do espetáculo propriamente dito, quanto os personagens da vila, que para parecer ainda que tem mais gente ainda em cena, porque são 14 atores, com as máscaras se tornam 28. Verdade. Porque você bota uma máscara e eu tô vendo um outro personagem. Exatamente. E aí, também o Joca, que é um grande parceiro meu, falei, Joca, eu preciso treinar esses meninos e meninas para entender o que é essa máscara, que não é trabalhada nem em nenhum curso de formação que eu já fiz. A máscara expressiva, ela entra com uma possibilidade de treinamento. Que é algo extremamente difícil de se fazer. Exatamente, porque você não fala, o olho é menor, o teu corpo tem que ter um tônus muito acima do natural. Você tem a questão da triangulação, que não pode ser com o olho, é com o rosto e depois com o corpo inteiro. Então a gente ficou um ano trabalhando com o Joca para descobrir esse estudo. E aí eu chamei o Jair Correia, lá de Ribeirão Preto, que é um cara incrível na confecção de máscaras, talvez não, é um dos melhores do Brasil. Ele confeccionou cada uma? Confeccionou cada uma para o espetáculo. Caramba, então eu fui para Ribeirão, a gente discutiu cada máscara, cada vírgula da máscara foi criada para o espetáculo. E aí surgiu a ideia também de ter 2 personagens que falam com máscara, que seria quase como um narrador do espetáculo, que aí é uma meia máscara expressiva, e o que faz o inquisidor, que é o que tortura a cidade para descobrir quem foi que matou o comandante. Maravilha. Poxa, realmente um espetáculo totalmente recheado. Você tem um elenco de 14 atores, é isso?
Isso. É um elenco muito grande. Não, vou dizer que é um elenco muito grande, mas com referência dos outros espetáculos que a gente está acostumado a ver, é um elenco grande. Me fala uma coisa, vocês possuem algum apoio no espetáculo, alguma lei de incentivo, ou como a gente conhece o teatro em São Paulo, enfim, no mundo hoje em dia, é feito na raça mesmo e vamos fazer? Não temos nada, nenhum incentivo. Nada, nenhum A. E como vocês estão conseguindo fazer com a produção? Aí tem eu que faço meus malabarismos. Entendi. E vou fazendo. Entendi. Aí é o famoso... Eu não vou esperar apoio público para fazer teatro. Não, Porque tem muita gente que eu conheço que inclusive vou escrever uma lei, e quando eu captar eu faço projeto. Não, tem gente que fala que não faz teatro e fala de uma maneira nervosa porque não tem lei. Eu fico maluco com isso. Só que assim, a gente sabe que é difícil, nós não temos governos que incentivam a cultura. Sim. A gente sabe que cada vez mais a verba da cultura ela é menor. A gente sabe que cada vez mais tem mais grupos de teatro surgindo. Ou seja, a fatia do bolo ela é muito pequena. Cada dia é menor, né? E eu vou falar a verdade, eu não quero nem vínculos. Eu prefiro me desdobrar em 28 para levantar o espetáculo do que ficar esperando algum diretor de marketing resolver se vai me dar ou não dinheiro. Eu concordo com você plenamente, cara. Sendo bem honesto, assim. Não, sim. E nesse sentido, a gente pode dizer que é realmente a maneira de se fazer. Porque se a gente não acabar voltando àquela maneira antiga, que todo mundo se juntava para fazer realmente teatro, ninguém vai fazer teatro mais. E assim, infelizmente, a própria, aí sendo sincero, né, assim, a própria ideia de você fazer apenas uma vez por semana é um pouco por esse lado, porque antigamente, que eu achava incrível, você ia, sei lá, no TBC, você tinha espetáculo de segunda a domingo, fazia quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. E hoje em dia, até a questão de público, eu prefiro fazer um dia e focar nesse dia, e ser incrível esse dia, e ser lotado esse dia, do que eu fazer 3 vezes por semana e ter 10% de possibilidade da casa em cada dia, né? Então são estratégias novas que você vai... Porque assim, se a gente não se renovar também, se não aprender com os nossos mestres e nossas mestras, a gente vai cair no ostracismo, E é por isso que tem tanta gente, às vezes, que acaba se formando como ator, mas não sabe para onde ir, porque o que se ensina hoje é o que era feito há 20 anos atrás, só que há 20 anos atrás, hoje já é outro, digamos assim, mercado cultural. Sim, exatamente. Eu acho que esse é exatamente o X, vamos dizer assim, né? Outro mercado. O público não é outro, né? A gente pode ter um outro mercado, uma outra forma de se comunicar. Sim, mas, e a própria ideia da minha companhia ser tão grande, você imagina, são 14, mais a equipe técnica, né, mais os diretores, a gente chega a uns 25 a 28 pessoas tranquilo na equipe inteira que acompanhou o espetáculo. A companhia toda é composta por mais ou menos uns 25, vamos colocar assim, os 25 atores, né? 25 artistas. Mais ou menos, não, eu sempre divido entre o núcleo duro, digamos assim, sim. Que ali são 6 pessoas contando comigo. Certo. Que são as pessoas que realmente pensam em formas e possibilidades para dentro do núcleo e para captação de recursos e como que a gente vai levantar o espetáculo. Sim. E as outras pessoas que completam digamos assim, o projeto, elas têm total liberdade. Eu sou um cara muito democrático no estilo do diálogo, né? Então a gente está sempre fazendo diálogos com todos, para que todos, primeiro, se sintam pertencentes do projeto, e segundo, ajudem a levantar o espetáculo como seu, e não simplesmente como um ator convidado, ou alguém que está de passagem. Né? Já é difícil fazer teatro. Exatamente. Aí você faz teatro para não ter nenhum vínculo emocional, no sentido de que aquilo pertence a mim também. Aí eu acho que não tem nem sentido fazer. Não adianta ser só o ator que vai até lá, faz o espetáculo, vai pro camarim, se troca e vai embora. Não. Isso não é fazer teatro. Não teria nem sentido fazer esse espetáculo se fosse isso. Exatamente. Poxa, que maravilha, cara. Só uma outra coisa que me chamou a atenção aqui. Vocês têm uma direção musical. O espetáculo conta com músicas, sim, né? Tem uma banda ao vivo.
Na verdade, a banda é o próprio elenco. Que maravilha. Dos meus 14 ali, 10 tocam alguma coisa. E aí a música é executada durante o espetáculo? Durante o espetáculo, ao vivo, e faz parte da narrativa da história. Com a direção musical do Wagner Passos, né? Que é um grande parceiro meu. A gente sempre que eu vou dirigir um espetáculo, hoje a gente acaba trabalhando junto. E a música ali, ela tem duas funções. Uhum. Como a gente fez uma adaptação do espetáculo, uma tradução, então muitos textos do espetáculo se transformaram em músicas, quase como você não percebe que está cantando uma música. Na verdade, é quase como um texto com uma melodia por trás, digamos assim. E a gente tem um momento que é cantado um Mozart, um Requiem. Olha só. E que é para fazer a metáfora do abuso que está no texto. Entendi. Então, aí são os atores cantando praticamente a capela, com o piano acompanhando, é um momento lindo, assim, do espetáculo. Maravilha. Então, e eu sempre uso música, na verdade eu gosto muito de música ao vivo. Ao vivo, e aí né? você tem 10 atores que tocam e cantam, aí você tem tá piano, pronto. Você tem violino, você tem 5 violões, você tem ukulele. Uau! Aí, castanhola, cada um tocava uma coisa. Falei, bom, vamos lá, Wagner, você tem isso aqui, agora transforma isso num bolo. Que maravilha. Poxa, bom, Juliano, eu gostaria que você fizesse um convite, apesar de que durante esse papo todo já é um grande convite aos nossos ouvintes irem assistir o espetáculo. Eu queria que você só deixasse um convite para os nossos ouvintes conferirem essa temporada maravilhosa que vocês iniciaram e vão continuar lá no Viga, né? Sim, eu espero que vocês possam todos assistir. A gente fica até dia 24 de junho, às 17 horas. São 50 lugares apenas, isso é uma coisa importante para te falar. É arena? É arena, né? Ele como é mais do que arena. É mais do que arena, né? Graus, porque o público senta no meio e não em volta, como é na arena. Então eu dar um spoiler aqui. Nas mesas que o público vai sentar junto. Isso, eles sentam nas mesas e o espetáculo acontece em volta dos espectadores. Mas então o público vai sentar nas mesas ali que compõem a taverna e o espetáculo acontece com o elenco junto com o público dentro da taverna. Isso, e esse espetáculo, diferente do Impostor Geral, os atores ainda sentam junto nas mesas e o espetáculo acontece praticamente nas mesas com o espectador a 30 centímetros de distância. Do que acontece. Acontece cenas atrás, acontece cenas fora, a gente tentou ocupar o máximo possível da nossa sala taverna, digamos assim. Totalmente intimista, né? É mais do que vivo nesse caso, o espetáculo, né? Ele virou um espetáculo até muito intimista e muito... Aí entra aquela questão lá atrás que eu falei do diálogo. Sim. Ele dialoga, o público não consegue aliás, quem vai assistir o espetáculo está disposto a se sentar na frente de um ator e ouvir dos olhos dele, não simplesmente da boca. Cara, olha... Às vezes você vai num espetáculo que você fica sei lá, você senta na fileira O de um teatro de 1.200 lugares. Atrás de uma coluna. Você fica tão distante do ator que você ouve o espetáculo, você vê a encenação, mas o que me interessa no teatro é o olhar. Se eu não tenho o olhar, o espetáculo não me atinge. Pelo menos essa é a minha opinião. Que maravilha. Não certo. Eu não faço espetáculos para 600 pessoas, eu faço espetáculos para 50, 40, 30. E são essas pessoas que vão assistir que saem com 100% do espetáculo. Poxa, eu gostaria de pedir uma música para você, pra gente encerrar o nosso papo e seguir com a nossa programação, a música que você quiser. Pode ter a ver com o espetáculo ou ser uma música mais sua. Nossa, uma música? Qualquer música. Você me pegou. Então eu vou pedir uma música que é uma paixão minha, e foi a música que, inclusive, ela não está no espetáculo, porque as nossas composições são composições próprias, isso mas é ela quase entrou no espetáculo. Olha. E ela deu, digamos assim, o clima inteiro da encenação. Sim. Principalmente da relação dos dois protagonistas, que é o comandante e a Laurence. Então, acho que eu devo ter ouvido essa música mais de 1000 vezes durante um ano para tentar entender a melodia, o ritmo, o caminhar, que é do Radiohead.
Exit Filme ou Exit Music, Exit Music. Exit Music? Tem, eu nunca lembro qual que é mas se procurar aí vai sair com certeza. Ah, não, fica tranquilo, Radio Red, Exit Music. Juliano, muito obrigado, eu queria te agradecer por esse bate-papo aqui com a gente, realmente foi muito bacana, espero que você volte pra gente bater um papo sobre o último espetáculo da trilogia e todos os outros que o Núcleo apresentar, que eu sinceramente, cara, fiquei extremamente contente de conhecer mais uma pessoa do bem como você, como todo o grupo que tá com esse projeto bacana, que é pro teatro e que é pra pensar, né? Que é para que as pessoas reflitam o que está acontecendo, né? Muito obrigado. Eu que agradeço o convite e estamos de portas abertas. Que papo bacana esse, papo maravilhoso. Falamos sobre o espetáculo, sobre a Trilogia da Taverna, né? O projeto Trilogia da Taverna. O espetáculo esse que é o segundo espetáculo dessa trilogia, Fuente Overruna, um espetáculo de Lope de Veiga, tradução e adaptação do Marcos Daud e a direção geral de Juliano Baroni. O espetáculo está em cartaz no Viga Espaço Cênico, na Rua Capote Valente, no número 1323, na Sala Taverna. A temporada se iniciou a partir do dia 4 de março e vai até o dia do meu aniversário. É óbvio que eu vou falar que é meu aniversário. Dia 24 de junho. Todos os sábados às 17 horas. Para você que não sabe chegar lá no Teatro Viga Espaço Cênico, é muito simples. Você entrando na linha verde do metrô e pegando o metrô sentido a estação Sumaré, e no caso descendo na estação Sumaré, você já está a uma quadra aí do Teatro Viga Espaço Cênico. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Essa foi mais uma entrevista com a minha querida galera do teatro. E aí a gente volta na próxima com muito mais informações, novidades e cultura para vocês. Eu sou Henrique Marques, aqui para a Rádio Baruch, a rádio que a gente faz, compartilha e curte.